Vamos até o cartório eleitoral de Júlio de Castilhos, conforme a gente já anunciou desde ontem, informações sobre o pleito Eleições 2020 em Júlio de Castilhos. Para isso, a gente conversa com o chefe de cartório, Lucas Rose. Bom dia, Lucas, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes, é sempre bom estar aqui participando do programa e podendo esclarecer aí o pessoal quanto aos temas eleitorais aí que envolvem o nosso município. A gente já agradece a sua participação. Lucas, que período estamos? O que está valendo desde domingo? A partir de domingo, né, agora começou a poder ser feita, né, a propaganda eleitoral, né, o pedido de votos e a divulgação aí das candidaturas dos concorrentes aí nos cargos de vereador e prefeito do município aqui de Júlio de Castilhos, Pinhal Grande também, que faz parte da nossa 27ª zona eleitoral aqui da região. Como pode ser feita essa campanha? Nós temos um momento de pandemia, mudaram algumas regras? As regras continuam, em termos eleitorais, né, continuam semelhantes, claro, tivemos algumas inovações. Provavelmente o que tu esteja me questionando é a questão, né, relativa a aglomerações e essa questão do contato físico entre os candidatos e a promoção, por exemplo, de comícios, carreatas. O que a gente tem, assim, é que, do ponto de vista da legislação eleitoral, essas condutas continuam permitidas, mas o que a gente alerta sempre, né, é que o que pode ocasionar aí uma censura ou uma responsabilização é na seara, né, das regulamentações aí dos decretos estaduais, municipais, federais, quanto à questão da pandemia. Mas do ponto de vista eleitoral, né, exclusivamente eleitoral, a gente não tem vedação quanto à realização, que é preciso ser obedecido por parte de candidatos, partidos, na hora de fazer os seus atos de campanha, é obedecer à legislação, né, atinente à saúde pública do Estado, né, da federal e estadual no desenrolar da campanha, né? Claro. Então a gente tem um momento de pandemia, mas a campanha em si, ela pode ser feita naturalmente. Hoje a gente até teve alguns questionamentos da comunidade, uma certa reclamação, Lucas, a questão do corpo a corpo, daquela visita tradicional dos candidatos. Há pessoas que não querem receber, não por nada contra o candidato, mas devido à pandemia mesmo. A gente não deve receber visitas nem da família, então por que deve receber um candidato? O pessoal está questionando essa situação. E daí entra o bom senso? Entra o bom senso, com certeza, e ninguém é obrigado a receber, né? A gente sempre deixa isso claro, a campanha ela é feita espontaneamente e que com certeza a pessoa se não se sente confortável, se não recebe, né? Até, na verdade, essa é uma campanha bastante diferenciada, por quê? Porque ela vai exigir uma certa criatividade dos partidos e dos candidatos, né, na hora de fazer a divulgação das candidaturas, né, porque muitas pessoas não querem esse contato, não vão receber, né, os partidos e coligações em sua casa, né, para ouvir propostas e pedidos de voto. Então exige do candidato e dos partidos uma certa criatividade aí na hora de fazer a sua campanha, e eu acho que vai ter aí uma preponderância talvez das redes sociais, né, nesse quesito da divulgação, até mesmo uma valorização maior do horário eleitoral gratuito na rádio, né, que inclusive ontem nós tivemos uma reunião, né, referente ao horário eleitoral no rádio. Então a partir, né, do dia 9 de outubro vai ser divulgado o horário eleitoral gratuito na rádio, né. E eu acho que essas formas de campanha aí são as que talvez venham a ser mais valorizadas aí pelos candidatos e partidos aí na hora de fazer sua divulgação, em razão das restrições, né, impostas pela pandemia. A gente sabe que muita gente não vai querer receber, né, partidos e candidatos, e esse vai ser o modo talvez aí em que os candidatos e partidos vão ter aí para divulgar sua candidatura e suas propostas, sempre pelas redes sociais, né, fazendo essa divulgação que é permitida, né, a divulgação pelas plataformas aí digitais, né, das candidaturas. Acho que esse vai ser um meio preponderante agora, a gente vislumbra aí que alguns partidos e coligações vão fazer talvez aí carreatas, né, que é um meio um pouco menos
digamos assim, arriscado, dado que as pessoas ficam dentro dos carros, né? Mas é um desafio aí que a gente vislumbra que está colocado aos partidos e coligações, né? Então, essas mensagens através do WhatsApp, que desde domingo a gente já está recebendo, também através do Facebook, pelas mensagens, também o pessoal está pedindo para curtir páginas, isso tudo é permitido, e também Sim, a postagem diária. Inclusive, uma novidade para esse pleito é o impulsionamento, né, de conteúdo nas redes sociais também, que até 2016 não era permitido, agora passou a ser permitido, né, o impulsionamento, né, que é aquele pagamento que o partido candidato faz para a plataforma, dar um alcance maior às publicações e postagens, né, dos seus candidatos, do partido e tal. É uma inovação agora que nós temos para essa eleição. Então, eles podem pagar para ter mais visibilidade nas redes sociais. Então, é um engajamento que a gente tem aí para essa eleição. 2016 não era permitido, agora essa questão passa a ser permitida, né? E as lives também estão permitidas? Lives são permitidas. Não, o que é vedado é, por exemplo, showmício, né? E agora a gente vê muito, houve questionamentos, né, ao TSE da questão da live mício, continua proibida, né? Não é permitido se usar artistas ou profissionais do meio artístico como chamariz para determinado candidato ou partido, né? Isso é proibido. O candidato ele pode fazer uma live, divulgar suas propostas pelas redes sociais, mas não fazendo uso de artistas, né, durante essa exposição. Ah, claro. Então, sem a participação dos artistas. A questão dos comícios, elas vão acontecer? O pessoal pergunta bastante aqui na emissora se vai ter comício. Olha, a questão do ponto de vista eleitoral, como eu te disse, né, não seria proibido, mas a questão é que tem que ser observada a questão da legislação quanto à saúde pública, né, do Estado e federal. Inclusive, daí já não é da minha seara aqui, né, na nossa parte do eleitoral, a gente não sabe como é o entendimento a respeito dos crimes, inclusive contra a saúde pública, né? Não sei até que ponto isso poderia estar acontecendo, não é um entendimento que a gente tem aqui, né, a respeito disso, que é algo que seria fora da nossa esfera eleitoral. Da parte eleitoral a gente não vislumbra, mas eu não sei aí a questão que foge a nossa alçada, que questão de saúde. A respeito da aglomeração estar desrespeitando outras legislações que não a eleitoral, né? Nós também acompanhávamos nas últimas eleições as reuniões nas comunidades. E desta forma, pela lei eleitoral, ela é permitida. E aí, como você disse, tem a seara da saúde, que tem o distanciamento, o uso da máscara. Então, tem alguns eventos que são permitidos, mas momentos de pandemia devem ser reavaliados. Eu sempre faço o alerta de que não deixou de valer agora, em razão de que começou o período eleitoral, as regras que já existiam quanto a não se provocar aglomerações, inclusive é obrigatório o uso da máscara, né? A gente sabe isso no município, então todas essas legislações elas não perderam a sua vigência em razão do período eleitoral. As pessoas elas continuam obrigadas a respeitar os decretos e legislações de outras esferas que não é eleitoral. O que eu digo assim, é que da parte na legislação eleitoral não há essa vedação de forma expressa. Há a vedação que vem por outras searas que não é eleitoral. Então as pessoas continuam obrigadas ainda a respeitar o distanciamento social, né? O uso de máscaras, a higienização dos ambientes e eventuais aí regras que venham a surgir no decurso do período eleitoral, né? Com certeza. E hoje também a gente conversou com o secretário de Saúde, que a gente tinha questionamentos da comunidade quanto a aglomerações já nos diretórios. Nós tivemos 2 dias de campanha, domingo e segunda, e já foi constatado em ambos os diretórios aglomeração de pessoas. Então, fica também o alerta para a comunidade que isso não pode acontecer, porque nós não podemos fazer eventos, não podemos ter reuniões familiares. Então,
aglomerações em diretórios também não deveria acontecer. Então, fica também a questão do bom senso aos partidos. Perfeito, Carla, muito bem colocado. E a gente também sempre faz, em nome da Justiça Eleitoral, faz esse pedido também de que as pessoas envolvidas aí no pleito e também toda a comunidade de um modo geral continue ainda respeitando essa questão do distanciamento, do uso de máscaras, da ventilação dos ambientes. A gente sabe que às vezes é difícil coibir essa questão, dado às vezes a essa paixão, né, que envolve a questão política, mas que as pessoas continuem respeitando o distanciamento, o uso de máscaras, o uso do álcool gel de forma disseminada, né? A gente inclusive faz o alerta e a gente imagina, né, e pede que os partidos e candidatos eles disponibilizem isso de boa vontade às pessoas que frequentem os ambientes partidários, né? Porque é muito importante, a gente não pode depois deixar o legado desse período eleitoral uma pandemia descontrolada, né, no município. Então a gente pede sempre que a gente entende a questão dos atos de campanha, mas que eles precisam ser feitos, e a gente pede também o bom senso das pessoas envolvidas no pleito, né, de que respeitem isso, inclusive que os candidatos e partidos eles pensem do lado do eleitor. O eleitor ele vai com certeza valorizar os candidatos e partidos que fazem o respeito a essas regras, né? Ninguém quer ficar doente por causa do período eleitoral. Eu acompanhei uma entrevista do vice-procurador-geral eleitoral, Renato Góes, e ele orientou os procuradores regionais eleitorais e de justiça de todo o país para expedirem recomendações a partidos políticos e candidatos para que no período de campanha e no dia das eleições observem e cumpram as medidas necessárias à prevenção do contágio pelo coronavírus. Ele alertou que a violação das normas sanitárias estaduais ou federais pode implicar não só na aplicação de penalidades administrativas por propaganda irregular, mas também imputação criminal, consistente em infração de determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, ele também citou isso, que é um crime, né? É o que eu te dizia antes, né? A questão das leis penais que não eleitorais, além de poder responder, é um entendimento que vai ser exarado agora nessas eleições pelos nossos tribunais eleitorais, mas a questão da legislação penal normal, né, digamos assim, que já vige antes do período, ela continua aplicável. Inclusive essa fala aí que tu destacou do nosso chefe aí do Ministério Público é perfeita e muito bem-vinda, né, nesse momento que as pessoas elas ainda continuam passíveis de ser responsabilizadas criminalmente caso venham a descumprir, né, as determinações que existem em razão da pandemia. Ele até cita o artigo 268 do Código Penal e prevê detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa para esse crime. O ofício que ele cita também indicou na recomendação aos partidos e candidatos, os procuradores devem sugerir que sejam evitados eventos que ocasionem aglomerações de pessoas, como caminhadas, carreatas, comícios, reuniões. Então, isso é bem o que a gente está falando, que existe uma preocupação do TSE, do Ministério Público, mesmo em tempos de campanha eleitoral, ainda estamos em uma pandemia. Com certeza. A gente tem também algumas regras que devem ser cumpridas também na internet, Lucas. Os crimes eleitorais, a gente tem a questão dos fake news, que é um dos alvos do TSE nesse momento, a fiscalização contra essas mensagens que podem prejudicar os candidatos. Isso, a gente tem agora normativas novas agora a respeito disso, que é, né, a responsabilidade pelo material divulgado pelo partido ou candidato, né? Os candidatos e partidos eles são assim, responsáveis por aquilo que eles veiculam e eles precisam, antes da publicação, fazer uma verificação, mesmo que republicando o conteúdo de terceiros, né? Que é um conteúdo que não foi originalmente feito por eles, mas eles têm a responsabilidade de averiguar se aquilo ali possui razoabilidade. A gente verificou que em campanhas anteriores foi feito uso massivo, né, de informações falsas, inverídicas, né, para causar estados psicológicos no eleitorado, e isso é coibido, né, pela legislação e inclusive passivo de responsabilização dos partidos ou candidatos que fizerem uso de fake news
informações falsas, né? Inclusive, Para também onde denunciar? proibido, né, a difamação, a calúnia, a injúria também é um crime eleitoral passível de sancionamento. Aí. Aonde que a gente denuncia? Tanto no Ministério Público, né, pode ser denunciada essa questão da mentira, quanto os próprios partidos ou candidatos que se sentirem lesados por isso, eles também têm o caminho de ingressar com ações na Justiça Eleitoral, né? Também podem entrar na Justiça Eleitoral. A questão também, ontem, você citou agora há pouco que houve um encontro entre os partidos para as questões do horário eleitoral no rádio. Coloca pra gente como vai funcionar, quando começa, o tempo que haverá, que horário será veiculado. Isso, a veiculação do horário eleitoral na rádio, ele começa no dia 9 de outubro, né, e vai até o dia 13 de novembro. O horário eleitoral em rede, né, exclusivamente para divulgar as chapas ao cargo majoritário, né, a prefeito, elas ocorrem das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10 em todos os dias, né, nesse horário, e exclusivamente para as chapas majoritárias, né, e também temos as inserções, né, que são aquelas propagandas mais curtinhas que são veiculadas ao longo do dia, né, durante o dia aí em blocos de inserções, né, que são divididos aí em determinados horários que vão até às 10 da noite. Então, de segunda a sábado. Isto. Para prefeito. Isto, é verdade, cara, segunda a sábado. Tá, e no domingo a gente tem ainda dos vereadores continuam passando ou não? Passa pra gente bem direitinho, pro pessoal tá perguntando aqui para acompanhar. Na verdade, no domingo, me deu um branco agora, ocorrem inserções no domingo? Isso, inserções no domingo continuam ocorrendo, mas o majoritário não. Ah, somente para vereadores, então. Tá só certo. as inserções, na verdade, né? Uhum. Não aquela propaganda em rede no domingo, ela não ocorre. É para a comunidade entender, para prefeito e vice a gente tem um horário fixo, que será das 7 às 7h10? E do meio-dia, meio-dia e 10. Meio-dia e 10, é o horário fixo, estando sintonizado no rádio, nesse horário sempre vai entrar a propaganda eleitoral gratuita para prefeito e vice. Isso. Já para vereadores são inserções durante a programação, né? Isso, aquelas inserções mais curtinhas. Isso. Isso também mudou da última eleição para cá? Oi, Carla, desculpa, não entendi. Também isso mudou da última eleição para cá? Não muito, assim, a gente vislumbra que já existia essa questão da propaganda em rede e das inserções já na última eleição municipal também. Uhum. E nós temos em Júlio de Castilhos 2 candidatos a prefeito e também a vice. Os dois terão o mesmo tempo. Como funciona esse cálculo para a comunidade entender? Porque assim que eu começar, eles vão nos perguntar por que um tem mais tempo, o outro tem menos tempo. Exatamente, é isso aí. O pessoal, quando for ver, principalmente propaganda em rede, né, que vai ficar mais evidente, é que o tempo, esses 10 minutos não são distribuídos de forma igualitária entre os dois candidatos aí concorrendo ao pleito municipal, tanto em Júlio de Castilhos quanto em Piau Grande, também são duas coligações opostas, né? Mas esse cálculo ele é feito com base na representação que esses partidos têm na Câmara dos Deputados. Então, a coligação que somada ali tem mais representantes na Câmara dos Deputados, ela consequentemente, proporcionalmente a essa representação, ela tem um número esse tempo ele é proporcional à sua representação na Câmara dos Deputados. Assim, a coligação ao cargo majoritário que dentre os coligados ali possui maior representação na Câmara dos Deputados, consequentemente faz jus a um tempo um pouco maior ou menor proporcional a essa representação, né? Então, nós já temos quanto tempo cada um dos dois candidatos terá no rádio? Temos, inclusive foi passado vai ser passado, né? Acho que a gente ainda não enviou para as rádios e para os partidos. Eu não lembro assim de cabeça, Carla, até vou ficar te devendo essa informação. Mas já foi definido ontem, né? Essa distribuição ela é feita de forma automática por um sistema disponibilizado pelo TSE, né? Que a gente só lança os dados ali dos partidos e coligações, né? Uhum. E essa distribuição ele já faz o cálculo de forma automática para a gente já dar os relatórios. Assim, a gente não faz isso de
forma manual, saem relatórios de um sistema e a gente encaminha daí para as rádios, para os partidos e candidatos poderem aí se organizar com a questão do horário eleitoral gratuito. Então a gente divulga depois, na sequência, tranquilo. Agora é o momento que a gente vai divulgando aos poucos as informações das eleições, né? Se eu me perco um pouco, eu peço desculpas à comunidade, é tanta informação que até a gente se perde também. Claro, é o período, né? É muita... Lembrando também a questão quanto à divulgação de propaganda no rádio, na televisão, né? Exclusivamente o horário eleitoral. A propaganda paga no rádio e na TV, ela é vedada pela legislação, né? Ela só pode ser feita essa divulgação aí que a gente fez o sorteio ontem, né? Do horário eleitoral gratuito em rede, né? Que é aquele das 7 às 7h10, do meio-dia e 10, e também mediante as inserções aí que ocorrem ao longo da programação de forma gratuita, né, disponibilizada aos partidos e coligações, e vedada o uso de divulgação no rádio e na TV de propaganda eleitoral paga por parte de partidos e candidatos. Né? Claro. Eu tenho um ouvinte comentando aqui que a questão de aglomerações, como será a campanha de domingo até o dia da eleição, já é uma maneira de avaliar os candidatos. Ela fez uma observação realmente, né? Cumprindo as regras, evitando aglomerações, enfim, tudo isso já é uma avaliação. Existe uma pandemia, temos um problema, então, o que o candidato está fazendo em relação a isso? Ele está cumprindo ou não? Acho que já reflete muito, né, a questão da responsabilidade, não sei, né, cada eleitor, né, com certeza é livre para fazer sua opção, mas também já demonstram o cuidado, né, com a questão da saúde, né. Verdade. Nós temos uma pergunta do ouvinte também. Ela fala que a irmã dela teve um AVC e as digitais não estão pegando direito. Será que ela não teria alguma forma dela ir votar, pois não consegue escrever direito? É a pergunta do ouvinte. A questão da digital, né, a gente tem que, nessa eleição, ela não vai ser utilizada, né, a gente vai fazer a votação vai ocorrer conforme o método anterior à biometria, né, em razão da pandemia, para evitar contato ali no leitor biométrico também, etc. O eleitor apenas ele vai assinar o caderno de votação. Inclusive, né, há recomendação expedida pelo TSE, né, e pelo TRE, de que o eleitor, na hora de votar nessa eleição, né, ele leve a sua caneta de casa. Claro, ele não vai ser impedido de votar em razão de não levar a caneta, mas a gente pede, né, um apelo que a gente faz aos eleitores que eles levem, né, as suas canetas de casa para evitar esse contato de objetos, né, entre os eleitores e os mesários, inclusive, também, né, evitar essa disseminação por parte de objetos contaminados aí que possam ocorrer também em razão disso. Então, é um pedido que a gente faz, né, com certeza, né, o respeito à legislação que diz que a gente tem que usar máscara, então o eleitor ele precisa também fazer uso da máscara na hora de votar, mas essa questão da digital, né, que o nosso ouvinte aí fez o pedido, não vai ser utilizada nessa eleição, né, então a questão da digital não está... Mesmo antes, né, com a biometria, se a digital não fosse reconhecida, o eleitor não era impedido de votar por não ter a biometria reconhecida, ele votava mediante a informação do ano de nascimento, né. Claro. Então, mesmo ela pode votar, só que ela está dizendo que ela não consegue escrever. Não consegue escrever? Aí seria feito mediante a posição da digital, daquele método da tinta, sabe? Que você molha o dedo na tinta e coloca no caderno de votação a digital da pessoa no caderno de votação. Então ela pode votar da mesma forma? Pode. Lembrando, né, que o voto é facultativo aos maiores de 70 anos, né, pessoas maiores de 70 anos, elas votam se elas quiserem. Se elas não quiserem votar, elas não são obrigadas, né, acima de 70, então não remanesce a questão da obrigatoriedade do voto. Ela pode não votar nessa eleição, se quiser votar numa próxima eleição, ela pode votar, ela não, por ter deixado de votar em uma eleição, ela não perde o direito ao voto, né, ela só não é mais obrigada a votar. Tá certo. Lucas, com certeza a gente vai conversar várias vezes nesse período de mais de 40 dias até a eleição, passando essas informações. O pessoal tem muitas dúvidas e chegando a hora do pleito ainda maiores. A gente quer conversar com você em outra oportunidade a respeito da segurança das urnas. A gente tem algum tempo o uso das urnas, mas algumas dúvidas ainda surgem e no decorrer dos dias a gente volta a conversar, tirando outras dúvidas também do ouvinte.
Com certeza, cara, permanecemos à disposição, a gente sempre agradece o espaço e a oportunidade de estar informando a comunidade aí, até se quiser ir arrecadando dúvidas dos eleitores aí da comunidade, a gente pode sempre tratar dos assuntos aí e a gente permanece sempre à disposição aí para falar aí com vocês. Tá certo, Lucas, muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigado, tchau, tchau. Nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral de Júlio de Castilhos, Lucas Holtz.